tô tentando ainda digerir esse empate do Flamengo contra o Grêmio. Não sei vocês aí, cara, mas eu não consigo me conformar com esse empate, não. Resultado que, pra mim, foi catastrófico. Esse empate com o Grêmio não tá nas minhas contas. Esse um ponto não estava nas minhas contas para a tabela de número de pontos do Flamengo. Já contava com esses 3 pontos do Grêmio. É claro que você vai me dizer, futebol, esse resultado pode acontecer, claro, futebol é imprevisível e é gostoso e é bom por causa disso, porque é imprevisível. Mas não dá, cara, não dá para empatar com esse time do Grêmio no Maracanã. Não dá para ter uma posse de bola de boa parte do jogo de mais de 70% de posse de bola e empatar com o Grêmio no Maracanã. No vídeo passado eu falei, critiquei a arbitragem, disse que não foi pênalti realmente. Eu vi alguns canais de televisão aí, uns disseram que era um pênalti, mas a grande maioria falou que não foi, que o Ayrton não teve intenção, movimento natural do corpo, foi bola na mão na bola. Então a grande maioria disse que não foi pênalti, eu achei que não foi pênalti e acabou. Não foi pênalti. Agora, marcou, então paciência. Agora não dá pro Flamengo, cara, ficar aí agora argumentando. Ah, mas a arbitragem picotou o jogo. A arbitragem prejudicou com o pênalti. Não dá pro Flamengo ficar à mercê da arbitragem. Não dá pro Flamengo ficar todo o jogo agora pensando assim, a qualquer momento o árbitro pode prejudicar o Flamengo, beneficiar o Palmeiras, beneficiar o Cruzeiro. Não dá para o Flamengo não fez um elenco desse patamar, desse nível, para ficar preocupado com a arbitragem. Falando do jogo específico contra o Grêmio, o Flamengo, até os 30 do segundo tempo, estava com mais de 70% de posse de bola. O Flamengo não pode chegar até os 35 minutos do segundo tempo no Maracanã contra um time que está inferior ao Flamengo no momento. O Flamengo dominando completamente a partida. Dominou completamente a partida. O Flamengo não pode estar ganhando somente de 1-0. Porque aí você fica à mercê de um chute despretensioso, de um erro do zagueiro, de um pênalti mal marcado. Em qualquer momento pode ter um lance que pode jogar por água abaixo tudo que você fez nesse tempo todo em domínio de jogo, domínio da partida. E foi o que aconteceu com o Flamengo. O Flamengo, no erro da arbitragem, o Flamengo deixou escapar 2 pontos no jogo que o Flamengo amplamente dominou. Foram 21 chutes a gol do Flamengo contra 6 chutes do Grêmio. O Grêmio chutou uma bola dentro do gol, uma só, e foi o lance do gol, foi o pênalti. Então não dá para o Flamengo ficar. Aí o Felipe Luiz errou muito, porque quando ele percebeu que o Flamengo estava com aquele toquinho de lado, para trás, para o outro, aquele modo arame liso que é irritante, que me irrita profundamente, que eu pensei que não fosse mais ver esse ano no Flamengo. Um jogo depois daquela brilhante vitória contra a equipe do Vitória, o Flamengo volta a ser aquele time banana de novo, aquele time sem vontade de ganhar, aquele time sem aquela vontade de marcar 1, 2, 3 gols para definir logo a partida, faz um gol e começa a tentar cozinhar, começa a ficar em cima do resultado. E foi castigado por isso. O Flamengo foi castigado pela sua própria incompetência. Errou o árbitro? Errou. Mas não podemos ficar colocando sempre culpa na arbitragem, no lance que o árbitro marcou, picotou o jogo, no lance que o árbitro marcou um pênalti que não foi. E não era para isso. Era para o Flamengo ter decidido, era para ter chegado àquele ponto do jogo aos 39 do segundo tempo, já com 2, 3 gols de diferença, e fez para isso, mas aí barrou nas suas próprias falta de vontade de ganhar o jogo. O Flamengo voltou a ser aquele time que não chuta a bola no gol. Felipe Luiz passa o jogo inteiro com o braço cruzado, sem reclamar. O cara, ele não reclama, ele não cobra do jogador, o tempo todo braço cruzado e batendo palma. Não pode. Tem hora que o cara tem que gritar um pouquinho, falar, chamar atenção, posicionar o jogador, mandar o time atacar. Aí eu fico sempre pensando assim, cara, o Felipe Luiz é um técnico que tem tudo para ser um grande treinador, mas ainda está no começo de carreira. O Felipe Luiz está aí 1 ano como profissional. Então, a gente tem que ter um pouco de paciência com ele, claro, é normal, mas ele também é um cara vivido no futebol. Ele está aí, até um dia desse era jogador do Flamengo.
Então ele sabe como é que funciona, ele sabe como é que funciona a torcida, ele sabe como é que funciona a camisa do Flamengo, ele sabe como é que tem que jogar o time do Flamengo. Ele teve a sorte de estar com um elenco, de começar uma carreira com um elenco grandioso como esse do Flamengo, um elenco forte, o elenco mais forte da América do Sul, o elenco mais forte do Brasil. Então ele não pode reclamar de nada. Ele tem que fazer esse time jogar. A obrigação dele é fazer o time jogar. Claro que com as suas limitações ainda, tem muito que aprender, mas não pode errar como ele está errando. Quando ele tirou o Pedro e colocou o Bruno Henrique, ali eu já fiz, pô, de novo o Bruno Henrique. Todo jogo o Bruno Henrique tem que entrar, pra quê? Cara, a cabeça do Bruno Henrique tá nesse julgamento dele ali. O cara é ser humano, o cara sabe que pode ser banido do futebol, sabe que pode ser suspenso aí por 2 anos, um cara de 33 anos já, pegar 2 anos de suspensão, mas praticamente o fim da carreira dele. Então, a cabeça do Bruno Henrique não tá 100% no Flamengo. E é normal, é natural, ele é ser humano. Quando a Cruz pediu pra sair, cansado já, né, que botou o Ayrton Araújo, eu falei, porra, matou o Flamengo. Dito e feito. Recuou muito o Flamengo, o Ayrton Araújo é um novo ainda, tem muito que crescer, mas aquele volante, cara, brucutu. É o cara da pegada, é o cara que marca, mas não sabe sair jogando. Ele rouba a bola, toca pro lado. Quando tenta botar uma bola mais com profundidade, erra o passe. E por falar em errar o passe, não dá pra escalar o Ayrton Araújo no lugar de botar o Vinho no banco. Já que o Alexandre tá contundido, não podia jogar, naturalmente tem que ser o Vinha, que é muito mais jogador do que o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas é um cara de veloz, um cara de profundidade, mas não dá, tem hora que não dá. E ele errou 99% dos passes que ele tentou. Errou demais. Atrapalhou muito o ataque do Flamengo. E aí, o lance que era para ele ter dado combate do jogador antes de entrar na área, ele foi correndo, o cara cruza a bola e ele, sem querer, a bola pega na mão dele, não foi antes, mas foi em cima dele, né? Então, ele, entre aspas, foi culpado também desse empate. E jogou muito mal, errava muito passe, muita jogada de ataque, quando caía no pé dele, ele errava, então prejudicou demais o Flamengo. A escalação do Ayrton Lucas, e era, na minha opinião, para ter colocado o Vinha e espera que no próximo jogo, que é contra o Juventude em Caxias do Sul, ele coloque o Vinha para jogar, e não de novo com a Ayrton Araújo. Pessoal, o que vocês acharam do Flamengo nesse jogo contra o Grêmio? Outra coisa, o Flamengo vai dar aí 4 dias de folga pro elenco, né? Muita gente reclamando, 4 dias de folga, é muitos dias. Lembrando que o Flamengo só volta a jogar no dia 14 de setembro. Então são 14 dias de folga, de intervalo até o jogo contra o Juventude. E depois disso aí vai ser um jogo atrás do outro. Então a hora de dar uma folga para o elenco dos jogadores é essa. Então eu concordo. O Flamengo vai folgar segunda, terça, quarta, quinta. Se apresenta na sexta-feira à tarde para se preparar para o jogo contra o Juventude. Terá uma sequência aí pesada, Juventude, Vasco, Independente, Libertadores. É uma sequência meio pesada, não pode ter mais erro. O Flamengo não pode tropeçar no Maracanã igual tropeçou contra esse limitado e fraco time do Grêmio. Me perdoe os gremistas, tenho amigos gremistas, mas eles mesmos sabem e reconhecem que o Grêmio é limitado e que o Grêmio vai brigar para não cair para a segunda divisão nesse ano. Então, são 2 pontos perdidos que lá na frente pode fazer a diferença. Mas, graças a Deus, o Palmeiras também tropeçou no Corinthians e aí o Flamengo se manteve na liderança do campeonato. Quem gostou da rodada foi o Cruzeiro, né, que venceu. O Flamengo empatou, o Palmeiras empatou e o Bahia perdeu. Então, o Cruzeiro, esses 4 primeiros, foi o único clube que conseguiu a vitória. E aí deu uma respirada no campeonato, né? Voltou a respirar, voltou a sonhar com o título do Brasileirão desse ano. Pessoal, valeu, abraço, até a próxima.